Tem um filósofo tcheco que foi naturalizado brasileiro, Vilém Flusser, o nome dele. Ele veio para o Brasil na década de 30, se eu não me engano, 1931. Ele é tcheco e ele veio na época do nazismo, fugindo lá da perseguição, né, do nazismo, e ele vem para o Brasil. É naturalizado brasileiro e fica por aqui até a década de 70, ele passa 40 anos no Brasil, mais ou menos, e volta para a Tchecoslováquia e passa o resto da vida lá, né, até falecer. E ele é um filósofo que ele vai tratar muito da questão da comunicação, da linguagem. O seu objeto de estudo, né, de pesquisa, de reflexão era basicamente esse. E ele vem tratando da origem, do surgimento da linguagem, né? E ele vai dizer ali que o homem ele tem a necessidade de construir um universo simbólico para transpor o abismo que existe entre ele e o mundo. Há uma necessidade de dar sentido, de entender o que se passa na realidade, né? E isso dá origem, né, aos mitos, e os mitos são uma tentativa de explicar fenômenos, né, atribuídos ali aos deuses e aos semideuses e tudo mais. Inclusive muitos mitos o Freud vai tratar, inclusive a questão do Édipo. Mas voltando ao Flusser, ele vai dizer que essa necessidade que o homem tem de dar sentido, de transpor, de ultrapassar esse abismo que existe entre ele e o mundo, ele vai partir para o símbolo. É uma forma de explicar, uma forma de tentar decifrar essa realidade. Então existe ali uma linguagem ainda bem primitiva, que é uma linguagem de símbolos mesmo, né? O símbolo, como nós já vimos, até o Saussure fala disso, lá no curso de Linguística Geral, ele vai dizer que a diferença do símbolo para o signo é que o signo ele é arbitrário, existe uma arbitrariedade entre o significante e o significado, né? A palavra mar, por exemplo, essas três letras, né, o M-A-R, ela é completamente... ela não tem relação direta com a coisa significada, né, com a coisa mar. Então, é um encontro, uma união arbitrária. No símbolo, não existe essa arbitrariedade. O símbolo, ele implica uma relação direta com a coisa. Nós demos até o exemplo no encontro onde nós falamos sobre isso, do símbolo da justiça, que é a balança, né? A balança, ela representa um equilíbrio, uma justa medida entre duas partes, entre dois lados. Então, esse símbolo, ele tem uma relação direta com o seu significado. Ele não é arbitrário como o signo. Então, no primeiro momento, o Flusser vai dizer que surge o símbolo como forma de comunicação, de linguagem, né? E aí nós temos nas cavernas aquelas grafias de bonequinhos de palito segurando flechas e a caça, né, sendo abatida, descrevendo ali um momento de caça. E posteriormente, depois de um longo processo, que o signo começa a surgir. Primeiro o símbolo ele era todo solto, depois ele começa a se articular em linhas, né? E a partir daí ele já começa, quando ele se articula em linhas, é quando é o momento
dessa transição. A partir daí ele já se torna, né, ele já tem uma cadeia, ele já começa a se transformar no signo. Então, existe essa necessidade de o homem ele construir um meio de se localizar nesse universo, né? Um meio de ele procurar dar sentido às coisas, dar sentido ao que lhe acontece, dar sentido à sua prática diária, às suas vivências e até, de certa forma, transmitir esse sentido para outras gerações, para os seus filhos e netos e tudo mais. Ao mesmo tempo que o homem ele busca, né, o simbólico, busca esse meio de transpor esse abismo entre ele e o mundo, nesse momento ele se aliena, ele está submetido ao simbólico. A partir daí ele se aliena. Ok? Então eu falei um pouquinho do Flusser dessa questão, eu só trouxe como exemplo introdutório, né, essa fala dele, porque existem inúmeras teorias de como surge a linguagem, muitos autores, eu só trouxe essa concepção porque ele diz exatamente isso, que o homem ele é alienado ao simbólico, né? E isso se aproxima muito da psicanálise, que a psicanálise fala dessa alienação do sujeito, né, à linguagem. Então eu trouxe ele como exemplo para poder entrar nessa questão. Nós nascemos ou somos nascidos? Tem uma música do Lulu Santos, né, que diz que eu não pedi para nascer. E é exatamente assim. Quem pediu para nascer? Ninguém pediu para nascer. Mas nós nascemos. Agora a questão é: nascemos ou somos nascidos? Porque antes mesmo de nascer biologicamente, antes mesmo de sairmos ali do útero materno, nós já estamos submetidos a um universo simbólico. Nós já somos falados, nós já temos um nome, nós já temos um quarto decorado, nós já temos expectativas. Dessa forma, nós temos todo um discurso familiar que já vai nos moldando. Então, o nosso nascimento, ele precede, né, o próprio nascimento biológico. É claro que essa questão é uma questão reflexiva, tá? Porque nós vamos ter o nascimento do sujeito a partir da linguagem e tudo mais. Estou falando de um momento anterior, estou falando desse universo simbólico, né, que é falado pelos nossos pais, é a fala dos nossos pais, dos nossos familiares próprios, são as idealizações que já giram em torno de nós, e do qual nós já nascemos submetidos e imersos em todo esse discurso.